Olá, olá, doutores e doutoras de todo o Brasil. Estamos de volta nesta live aqui do Que Concurso. É sempre um prazer, doutores, é sempre um privilégio estar aqui ao lado de vocês, desenvolvendo o que eu gosto de chamar de estudo compartilhado, né? Eu sempre digo que o professor, né, ele quando está nesta condição, e obviamente o professor tem ali o dever de tentar transmitir conhecimento, de promover reflexões, mas é fato que a partir do momento em que nós estamos aqui nesta condição, a partir do momento que a gente tem a honra de ocupar esse espaço, é evidente que nós, professores, também aprendemos demais com vocês. Aprendemos demais ao participar dessas aulas, tá? Seja porque a gente se prepara para estar aqui, a gente estuda para estar aqui, seja por conta de todas as questões que vocês sempre apresentam, enfim, é fato que é sempre um privilégio poder estar lecionando sobre determinado assunto, discutindo, promovendo reflexões, debates sobre determinados assuntos. Então, é sempre um prazer estar aqui no YouTube do Que Concurso. Meu nome é Francisco Sanini, é meu dever, né, me apresentar aqui para vocês. Afinal de contas, temos uma audiência rotativa. Eu sou mestre em Direito, sou autor de diversos livros jurídicos, inclusive alguns deles aí no nosso estúdio home office. Sou delegado de polícia do estado de São Paulo, professor concursado da Cadepol e professor de legislação especial criminal do Que Concurso, tá bom? Hoje, doutores, nós vamos trabalhar alguns aspectos sobre a lei de interceptação telefônica, tá? A lei de interceptação telefônica, eu sempre digo, é uma lei muito importante para as carreiras de polícia judiciária, né? Polícia Civil, Polícia Federal. Afinal de contas, a interceptação telefônica é uma importantíssima ferramenta de investigação criminal, tá bom? Então, sem demoras, doutores, iniciamos o nosso estudo com uma base constitucional. Vamos analisar o fundamento constitucional da lei 9296/93, que é, perdão, 9296/96, que é a lei de interceptação telefônica. Então tá aí, doutores. A base constitucional da lei é o artigo 5º, inciso romano 12, que estabelece o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou como eu prefiro, em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Doutores, notem que o texto constitucional estabelece a inviolabilidade das comunicações telefônicas. Esta é a regra, é um direito fundamental. As minhas comunicações telefônicas são, ao menos em regra, invioláveis. Percebam que esta norma, doutores, ela especifica, ela detalha a tutela constitucional sobre a intimidade e a vida privada das pessoas. No artigo 5º, inciso romano 10, nós temos uma cláusula geral que tutela a intimidade e a vida privada. Aí o legislador, no artigo 5º, inciso 11, especifica, ele detalha essa proteção à intimidade e à vida privada, dizendo, olha, a casa é um asilo inviolável. Então o legislador também prevê ali a inviolabilidade domiciliar. E aí no inciso 12 do mesmo artigo 5º, ele detalha ainda mais, olha, não basta só a inviolabilidade domiciliar, eu também estou estabelecendo aqui a inviolabilidade das comunicações telefônicas, tudo
para proteger a intimidade e a vida privada das pessoas. Mas como todos os direitos constitucionais, doutores, a inviolabilidade das comunicações telefônicas, ela comporta exceção, ela pode ser excepcionalizada, aliás, essa é uma característica dos direitos fundamentais, eles são todos relativos, eles podem ser relativizados diante de um confronto com outros direitos fundamentais, aplicando-se aí o princípio da proporcionalidade, tá? Então, nessa perspectiva, o legislador, insisto, ele estabelece a regra, inviolabilidade domiciliar, inviolabilidade das comunicações telefônicas. Essa é a regra, este é o direito. Temos exceções? Sim. É possível que o sigilo das comunicações telefônicas seja levantado, seja mitigado. Quando? Em último caso, ou seja, quando não houver outro recurso, outro meio de obtenção de prova, por ordem judicial. Então a gente já percebe que a interceptação telefônica vai depender de chancela judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Notem que o texto constitucional está invocando o legislador ordinário. O legislador ordinário, você tem que dizer as hipóteses em que será cabível o levantamento ou a violação do sigilo das comunicações telefônicas. Então, trata-se de uma norma penal de eficácia limitada que é complementada, vejam aí, pela Lei 9296/96. Então, a Lei 9296/96, pode voltar comigo, ela surge justamente para dar efetividade a esta norma constitucional, que permite a mitigação da inviolabilidade das comunicações telefônicas, desde que observados determinados requisitos, desde que observado determinado regramento. E a Lei 9296, que trata das interceptações telefônicas, traz exatamente este regramento, ou seja, o regime jurídico que deve ser observado para que se desenvolva a interceptação telefônica, tá? E aí, só para fechar, sempre para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? Avançando para o conceito de interceptação telefônica. De maneira muito mastigada para vocês, doutores, a interceptação telefônica tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova. Então aqui nós temos uma verdadeira técnica especial e, como eu gosto de destacar, doutores, subsidiária de investigação criminal. Veremos que, como todas as técnicas especiais, ou como a maioria delas, a interceptação telefônica ela só pode ser adotada em último caso. A gente acabou de ver no texto constitucional. Desde que não haja outros meios de obtenção de prova disponíveis e igualmente eficazes. Então, de novo, trata-se de um meio de obtenção de prova, verdadeira técnica especial e subsidiária de investigação criminal, em que um terceiro, em regra policial, capta a comunicação telefônica alheia sem o conhecimento e, evidentemente, sem a autorização dos interlocutores, tá? Então, essa é a ideia da interceptação. Para quem não tem muita noção de como a coisa desenvolve, autores, você tem o seu telefone interceptado, eu sempre brinco, né? Não sei se eu posso falar palavrão aqui, ou produção, posso? Doutores, a interceptação telefônica é do caralho. Eu sempre brinco que é como se fosse um Big Brother Brasil, né? Porque você passa a acompanhar todas as comunicações do alvo em tempo real, sendo que todas essas comunicações vão ser armazenadas em um sistema chamado de guardião, né? Então, todas essas comunicações, todas essas ligações, todos os contatos vão ser gravados, registrados e estarão armazenados para, evidentemente serem novamente ouvidos, né? E confrontados ao longo da persecução penal. Então, toca o telefone do investigado, toca também
o telefone do policial que faz o monitoramento. Então, tocou o telefone do alvo, toca o telefone do policial. E aí você passa a acompanhar todas as comunicações em tempo real. É evidente, doutores, que uma técnica tão invasiva como essa, ela naturalmente torna-se uma técnica extremamente efetiva de investigação. Mas justamente por ser invasiva, ela não pode ser adotada na investigação de toda e qualquer na investigação de toda e qualquer infração penal. É por isso que, por limitar direitos, né, notadamente a intimidade e a vida privada, a interceptação telefônica ela vai ter requisitos específicos, tá? Então, de novo, na interceptação telefônica, terceira pessoa capta, registra comunicação telefônica alheia sem a ciência dos interlocutores. E olha a primeira perguntinha de prova. A Lei 9296/96 trata apenas da interceptação telefônica, certo ou errado? Será que essa assertiva pode estar ali nas alternativas da sua prova, pode estar aparecer numa prova CESP aí, só de assertiva, certo ou errado? E aí? A Lei 9296, a Lei 9296/96 trata apenas da interceptação telefônica, dispõe apenas sobre interceptação telefônica. Certo ou errado? Errado, pessoal. Olha esse OBS. A Lei 9296/96 trata não somente das interceptações telefônicas, mas também da interceptação informática, ou seja, é possível interceptar e-mail, contatos de e-mail, bem como a interceptação telemática, que é a ciência que conjuga informática com telecomunicação, né? Então eu posso interceptar mensagens SMS, eu posso interceptar mensagens através de aplicativos de comunicação instantânea, como o Viber, como o WhatsApp, como o Telegram e por aí vai. Só que, atualmente, após o pacote anticrime, doutores, a lei de interceptação telefônica, como a gente já viu, né, nas lives aqui no Q, a lei 9296 também dispõe sobre a captação ambiental, que é uma outra técnica de investigação. Daí porque, doutores, hoje, a lei 9296/96, ela trata da interceptação telefônica, da interceptação informática, da interceptação telemática, assim como da captação ambiental, né? O pacote anticrime acabou inserindo o artigo 8º-A na Lei 9296 e lá no artigo 8º-A nós temos todo o regime jurídico da captação ambiental. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que eu recomendo, é um ponto importantíssimo da lei de interceptação telefônica, mas como envolve uma técnica distinta de investigação, a gente estudou aqui numa live separada, né, que já está disponível também aqui no YouTube do que se você quiser se aprofundar, insisto, recomendo, assistam também essa aula, assistam também essa live, beleza? Vamos avançar, pessoal. Não podemos confundir interceptação telefônica com escuta telefônica. Na escuta telefônica, doutores, terceira pessoa capta comunicação telefônica que se realiza entre terceiros, tá? Entre duas ou mais pessoas, mas na escuta telefônica, um dos interlocutores tem ciência dessa intromissão. Então, na escuta telefônica, de novo, nós temos a captação de comunicação telefônica realizada entre duas ou mais pessoas. Captação essa, registro esse feito por terceira pessoa, que não faz parte da conversa, mas diferentemente, volta comigo, da interceptação telefônica em que o responsável pelo registro não participa e ninguém, né, nenhuma das pessoas dos interlocutores tem ciência dessa ingerência de terceiro na comunicação, na escuta telefônica, um dos interlocutores tem ciência sobre a ingerência de terceiros na
comunicação telefônica. Isso é muito comum nas hipóteses ali envolvendo a investigação do crime de extorsão mediante sequestro, né? Então, a família da vítima sabe que o telefone está interceptado, ou seja, que a polícia está monitorando as ligações, mas os interlocutores, né, o sequestrador, pelo menos, a menos em tese, não tem ciência sobre a ingerência de terceiros naquela comunicação, tá? Mas, de novo, doutores, na escuta telefônica, cuidado. Quem faz o registro é um terceiro alheio à comunicação, tá? A diferença é que na escuta telefônica, diferentemente da interceptação, em que nenhum dos interlocutores tem ciência dessa ingerência de terceiros na comunicação, na escuta, um dos interlocutores tem ciência sobre essa intervenção, tá bom? Por fim, também não podemos confundir escuta telefônica e nem interceptação telefônica com o conceito de gravação telefônica, também chamada de gravação clandestina. Na gravação telefônica, doutores, não existe a intervenção de terceiros. A captação, o registro, a gravação da comunicação telefônica é feita diretamente por um dos interlocutores, mas sem o conhecimento e, obviamente, sem a autorização do outro. É por isso que ela é chamada de gravação clandestina, tá? Então, na gravação telefônica ou clandestina, quem faz o registro, quem faz a captação, quem faz a gravação da conversa telefônica é o próprio interlocutor, um dos interlocutores, sem que o outro saiba deste registro. Tranquilo? Doutores, o regime jurídico da interceptação telefônica vale para todos esses conceitos? Então, dizendo de outro modo, os requisitos da interceptação telefônica valem para a escuta telefônica e valem para a gravação telefônica? Doutores, sempre prevaleceu de modo muito pacífico em jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o conceito de interceptação telefônica não abrange o conceito de gravação telefônica, tá? Então, as regras da lei de interceptação telefônica, de acordo com a maioria da doutrina e jurisprudência, não se aplicam à gravação telefônica. Então, a validade, a licitude da gravação telefônica como um meio de prova deveria ser avaliada pelo juiz à luz do caso concreto, colocando em jogo ali os valores que estão em confronto, né? Então, especialmente quando o sujeito se vale da gravação telefônica para provar sua inocência ou para demonstrar que ele está sendo vítima de uma investida criminosa, entende-se de forma muito tranquila de que a gravação telefônica pode sim ser utilizada como prova, tá? Independentemente de autorização judicial. Já em relação à escuta telefônica, a bola é um pouco mais dividida, né? Uma parcela da doutrina entende que a escuta telefônica, por ser realizada por terceiros, ela acaba entrando no conceito de interceptação telefônica em sentido lato. Daí porque, para a escuta telefônica, seria necessária a autorização judicial e a observância de todos os requisitos da Lei 9296, tá? Já uma segunda corrente, que também é forte em doutrina e vários entendimentos no STJ no mesmo sentido, diz, olha, a escuta telefônica dispensa a autorização judicial. Por quê? Sob o ponto de vista do bem jurídico tutelado, qual seja a intimidade e a vida privada, não tem muita diferença ali da situação em que o próprio interlocutor faz o registro da comunicação, ele mesmo grava a comunicação, daquela situação em que ele simplesmente se vale do apoio técnico de terceiros para realizar essa gravação. Nas duas situações, tanto na gravação clandestina quanto na escuta, o bem jurídico intimidade, vida privada, é sacrificado na mesma proporção. Porque nas duas situações, um dos interlocutores sabe que a conversa está sendo registrada, que ela está sendo gravada, tá? Daí porque, para essa segunda corrente, a escuta telefônica não demanda, não exige autorização judicial, beleza? Vamos avançar, doutores?
vou pedir licença para a gente pular aqui alguns slides para que possamos tratar melhor do assunto. O tempo aqui voa, então eu vou focar aqui já no artigo 1º da Lei de Interceptação. E aí vocês vão ver, doutores, que esse artigo ele reproduz em grande parte a previsão constitucional. Ele reproduz boa parte do conteúdo constitucional lá do artigo 5º, inciso 12. Veja aí, ó. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e instrução processual penal, já vou fazer uma observação aqui, doutores. Por quê? Notem que a lei autoriza a interceptação telefônica para fins de produção de prova, medida cautelar probatória, meio de obtenção de prova. Por que isso é importante, doutores? Volta comigo. Perguntinha. Será que eu posso me valer da interceptação telefônica para localizar um foragido da justiça? Então o sujeito fugiu, está foragido, fugiu da cadeia. Será que eu posso me valer da interceptação para localizá-lo sem que ele esteja praticando qualquer crime? Doutores, tecnicamente, analisando a letra da lei, não. Porque, de novo, volta aí, ó. A interceptação ela é autorizada para prova, para fins de produção de prova. E não para localizar pessoas desaparecidas, um foragido da justiça. Só se admite a adoção da interceptação telefônica para a produção de provas, veremos, e na esfera penal. Na esfera extrapenal não se admite a interceptação telefônica, tá? Então, cuidado com essa primeira observação. Então, de novo, a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Doutores, aqui eu esquematizo todos os pressupostos para a interceptação telefônica. Eu esquematizo o próprio artigo 1º que a gente acabou de ler. Então veja aí. Primeiro pressuposto, ordem judicial. Já falamos sobre isso. Por se tratar de uma medida invasiva, limitadora de direitos fundamentais, o legislador sabiamente, seguindo inclusive a ordem constitucional, estabeleceu, olha, a interceptação telefônica, para que seja desenvolvida, depende de ordem judicial, tá? Em todos os casos, Sanini, cuidado, temos exceções. A própria Constituição da República diz que durante a vigência de estado de defesa e estado de sítio, o sigilo das comunicações telefônicas pode ser afastado por ordem do próprio chefe do Poder Executivo da União, ou seja, o presidente da República, tá? Então, durante esses estados de exceção, né, esses estados excepcionais, direitos e garantias fundamentais podem ser limitados. Aliás, a própria liberdade de locomoção pode ser mitigada por ordem do presidente da República. Então, o sigilo das comunicações pode ser levantado durante a vigência desse período, lembrando que o prazo máximo aí é de 60 dias, tá bom? Então, a regra é interceptação telefônica só com ordem judicial, salvo na vigência de estado de defesa e estado de sítio, onde esse sigilo pode ser levantado por ordem do chefe do Poder Executivo da União, vale dizer, o presidente da República, tá bom? Outro detalhe importante, doutores, vou voltar lá no artigo 1º, veja aí, ó. A lei diz que a interceptação, ela deve observar os requisitos desta lei, dependendo de ordem judicial, né? Medida sujeita, portanto, à reserva de jurisdição, mas quem dá a ordem judicial não é qualquer juiz, vejam, mas sim o juízo competente da ação principal. Ou seja, o juiz que vai julgar o caso é aquele que deve analisar o cabimento ou não da interceptação telefônica, tá? Já adianto, doutores, que esta regra
pode ser mitigada em breve pela previsão lá do Código de Processo Penal e que veio com o pacote anticrime que cria a figura do juiz das garantias. O juiz das garantias, basicamente, doutores, ele atua na fase de investigação. Então, com o recebimento da denúncia, o juiz das garantias, ele exaure as suas funções. Então, uma das competências do juiz das garantias é exatamente analisar o cabimento ou não da interceptação telefônica. Então, a partir do momento em que essa regra estiver vigente, porque ela está com sua eficácia suspensa por conta de decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, mas tão logo esta norma entre em vigência, a regra da lei de interceptação telefônica será excepcionada, porque a partir de então, quem vai ter que analisar o cabimento ou não, quem será o juízo competente para autorizar ou não a interceptação telefônica, será o juízo das garantias e não o juízo competente para a ação principal. Mas por hora, a regra ainda é esta, tá? A regra ainda é a do artigo 1º da Lei 9296. Quem tem competência para autorizar a interceptação telefônica é o juízo competente para o processo e julgamento da ação principal, tá bom? E olha que problema que a gente pode ter aqui. Imagine o seguinte cenário, dentro desse contexto. Estou investigando uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Ao que tudo indica na investigação, é uma organização que se dedica ao tráfico de drogas local, de uma cidade específica. Então eu, como delegado, represento ao juízo estadual da minha comarca para que ele autorize a interceptação telefônica. O juiz autoriza. Eu começo a interceptação telefônica e durante a diligência são reunidas provas que demonstram ali que, na verdade, estamos diante de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. Opa! Tráfico internacional é de competência da Justiça Federal. Mas, Sanini, quem autorizou a interceptação foi o juízo estadual. A lei fala que quem tem que autorizar a interceptação é o juízo competente da ação principal. Se fosse um tráfico local, aí o juízo competente seria o juízo estadual. Mas as provas indicam que o tráfico é internacional, então o juízo competente é o juízo federal. Mas quem autorizou? O juízo estadual. Prova ilícita. Não, cuidado com isso. O raciocínio está correto. Ora, se quem tem que autorizar a interceptação é o juízo competente para a ação principal, o crime de tráfico internacional é de competência da Justiça Federal, quem autorizou a interceptação foi o juízo estadual, logo, essa autorização do juízo estadual foi uma autorização ilegal, não segue a lei, logo, a prova produzida durante a interceptação é uma prova ilícita. Certo ou errado? Errado, doutores. Aplica-se aqui, façam esse OBS, para quem gosta de anotar, a teoria do juízo aparente, que significa que a técnica da interceptação telefônica deve ser autorizada pelo juiz aparentemente competente. Voltamos ao nosso exemplo. No momento em que foi provocada a interceptação telefônica, havia provas, elementos que indicassem o tráfico internacional de drogas? Não, não havia. Foi a interceptação que mostrou o tráfico internacional. Então percebam que no momento em que a autorização foi deferida, no momento em que a interceptação foi autorizada, o conjunto probatório não indicava o tráfico internacional, logo, o juízo aparentemente competente era o juízo estadual. Então, a autorização é legal e a prova é lícita. Tranquilo? Segundo pressuposto, doutores, só se admite interceptação telefônica na seara criminal. Não se admite interceptação telefônica na esfera extrapenal. A lei, seguindo a Constituição,
sabendo, pode voltar comigo, sabendo que é no direito penal que estão em jogo os bens jurídicos mais relevantes, a Constituição só autoriza essa técnica invasiva na esfera criminal. Então, Zanini, numa ação civil, não cabe interceptação telefônica? Não. O juízo trabalhista não pode autorizar a interceptação telefônica? Não. Somente o juízo criminal, e a gente ainda viu, juízo competente para a ação principal. Beleza? Cuidado com isso. Por fim, o artigo 1º estabelece a sigilosidade da interceptação telefônica. Ela deve se desenvolver em segredo de justiça por uma razão muito básica, aliás, duas razões. Sob o ponto de vista da persecução penal, o sigilo é importante para assegurar a eficácia, a efetividade da interceptação telefônica, o que significa que o contraditório será postergado. Imagine, juiz, antes de autorizar a interceptação, ou interceptado, se manifeste aqui porque a polícia está querendo interceptar seu telefone. É óbvio que a medida perderia totalmente a sua efetividade. Então, ela se desenvolve sem a oitiva da parte contrária para que a técnica possa ser efetiva. Mas, após a sua conclusão, todo o conjunto probatório será exposto ao investigado interceptado e ele poderá confrontar este conteúdo, tá bom? Então, sob o ponto de vista da persecução penal, o sigilo é importante para assegurar a efetividade da interceptação. Mas, sob o ponto de vista do próprio investigado, o sigilo também é importante para assegurar a sua intimidade, a sua vida privada. Daí porque são poucos os profissionais que terão acesso à interceptação telefônica. Daí porque o público em geral não pode, pelo menos em regra, ter acesso ao teor das interceptações telefônicas. A própria lei, doutores, no artigo 9º, diz o seguinte, olha, mesmo durante a investigação ou o processo, a parte interessada pode provocar a inutilização daquelas conversas que não têm qualquer interesse para a persecução penal. Então vamos supor que o investigado tem uma amante. E a amante faz várias ligações para o investigado. Tudo isso é registrado. E a amante também é casada. Essas conversas têm qualquer interesse para a investigação, para a persecução penal? Não. Então a amante que foi alvo da interceptação telefônica, ela pode requerer a inutilização dessas comunicações. Tudo para proteger a intimidade e a vida privada. Daí a importância do sigilo sobre toda a interceptação telefônica, para garantir a intimidade do próprio interceptado e de eventuais interlocutores. Tranquilo? Vamos avançar. Olha aí, doutores. Observação importante. Um entendimento consolidado ali, a gente acabou de falar que a interceptação telefônica, ela depende de autorização do juízo competente para a ação principal, observando-se a teoria do juízo aparente. Então tá aí, ó. A alteração da competência, né, como nesse exemplo que a gente deu do tráfico estadual e do tráfico internacional, a alteração da competência não torna inválida a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente para o processo ou processamento do feito. Beleza, pessoal? Fechamos os pressupostos, avançamos para os requisitos. Doutores, ouso dizer que talvez aqui tenhamos o ponto mais importante da lei de interceptação telefônica. Os requisitos para esta diligência, para a adoção dessa técnica, nós encontramos lá no artigo 2º. Esse artigo 2º, que eu vou apresentar a todos vocês na sequência, ele é um pouco mal redigido. E é por isso que eu vou primeiro esquematizar para vocês aqui, tá? Então, primeiro requisito para que seja possível a interceptação telefônica. Tá aí, ó. Existência de indícios
ou demonstração de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Doutores, para que possa ser autorizada essa técnica, primeiro deve ser demonstrado que o investigado está concorrendo para determinada infração penal. Então, deve haver indícios que demonstrem que o investigado está concorrendo para uma infração penal. Eu não posso me valer da interceptação para verificar se o sujeito está ou não delinquindo. É preciso que eu já disponha de elementos que indiquem que ele está delinquindo e a interceptação vem só para reforçar esses elementos. Daí porque, doutores, é vedada, olha o OBS importante, é vedada a chamada interceptação de prospecção ou interceptação prospectiva, que é aquela em que o Estado de investigação promove uma verdadeira pescaria probatória, o que a doutrina chama de fishing expedition. Eu estou especulando, não há elemento de que ele está participando, que ele está envolvido numa infração penal. E aí eu me valho da interceptação para ver se ele está cometendo um crime ou não. Não pode, doutores. A técnica é invasiva. O primeiro requisito para que o juiz possa autorizar é demonstrar que há indícios de que ele está concorrendo para determinada infração penal. Posicionamento jurisprudencial, STJ. É possível a determinação de interceptação telefônica com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmam a necessidade da medida excepcional. Muito cuidado com isso, Turis. Por quê? A tese jurisprudencial ela não foi bem redigida, porque ela passa a impressão de que a interceptação telefônica pode sim ser autorizada com base em denúncia anônima. É falso, é falso. Apareceu na sua prova. A interceptação telefônica pode ser autorizada com base em denúncia anônima. Verdadeiro ou falso? Falso, doutores. Denúncias anônimas não servem nem para justificar a instauração de inquérito policial, quanto mais a adoção de uma técnica tão invasiva como a interceptação telefônica. Agora, as denúncias anônimas, se reforçada por outros elementos probatórios, aí sim, aí tudo bem. Até porque percebam que está autorizando a interceptação não são as denúncias anônimas ou não é a denúncia anônima, mas os outros elementos probatórios que ratificam a sua veracidade, tá? Então, de novo, é possível a determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que essa denúncia seja corroborada, seja reforçada por outros elementos que confirmem a necessidade desta medida excepcional. Segundo requisito, doutores, inexistência de outros meios de obtenção de prova. É nesse ponto que nós destacamos que a interceptação telefônica, volta comigo, é uma técnica subsidiária de investigação criminal. Trata-se de um recurso investigativo que só pode ser adotado em último caso, quando não houver outros meios de obtenção de prova disponíveis e igualmente eficazes. Havendo uma técnica menos invasiva e igualmente eficaz, então esta técnica deve ser adotada e não a interceptação telefônica. Tranquilo? Olha um entendimento do STJ importante sobre esse ponto específico. A interceptação telefônica só será deferida, ou seja, autorizada, quando não houver outros meios de prova disponíveis, à época na qual a medida invasiva foi requerida, foi provocada, sendo o ônus da defesa demonstrar a violação ao artigo 2º, inciso 2 da Lei 9296/96. Então, se porventura a defesa entender que a época em que foi autorizada a interceptação havia outro recurso investigativo menos invasivo e igualmente eficaz, a defesa é que deverá comprovar, vai dizer, demonstrar que havia outro caminho investigativo e que aí, nesse contexto,
não caberia a interceptação telefônica. Se a defesa não provar que havia outro meio de obtenção de prova disponível e igualmente eficaz, então não se pode falar na ilegalidade da interceptação telefônica. Mas, se foi autorizada quando havia outro recurso investigativo disponível, então, aquela autorização foi ilegal, logo, as provas produzidas são de natureza ilícitas, tá bom? Último requisito, só se admite interceptação telefônica, doutores, para apuração de infração penal punida com reclusão. Olhem o filtro. Primeiro filtro. Vejam como a técnica é especial, ou seja, ela não é ordinária, ela não é utilizada em qualquer situação. Primeiro filtro. Só se admite a interceptação telefônica nas hipóteses em que já houver elementos que indiquem que o alvo da medida está concorrendo para uma infração penal. Preciso de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Segundo filtro, o legislador dificultando a adoção dessa técnica. Segundo filtro, só se admite interceptação telefônica quando não houver outro meio de obtenção de prova disponível e igualmente eficaz. É o segundo filtro. Terceiro e último filtro. Não cabe interceptação telefônica na apuração de toda e qualquer infração penal, mas somente naquelas infrações punidas com reclusão. Sanine, se a infração for punida com detenção, não cabe interceptação telefônica? Em regra, não, doutores. Vejam aí. Entendimento do STJ. É legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para apuração de delito punido com detenção, desde que conexo com outro crime apenado com reclusão. Então, eu não posso pedir uma interceptação telefônica para apurar um crime punido com detenção. Se eu provocar o juízo para me valer da interceptação telefônica para apurar um crime punido com detenção, o juiz não pode autorizar. Agora, se eu tenho uma interceptação autorizada para apurar um crime punido com reclusão, e aí de forma acidental eu encontro provas relacionadas a um outro crime punido com detenção, então, de novo, o juiz autorizou a interceptação telefônica para que eu pudesse apurar um crime punido com reclusão, como manda a lei. Ao longo da interceptação, de maneira fortuita, foram encontrados elementos probatórios relacionados a um outro crime. A jurisprudência, aliás, chama esse outro crime de crime achado. O que é o crime achado? Você tem por alvo a investigação do crime A e acidentalmente, fortuitamente, você acaba reunindo elementos probatórios relacionados ao crime B, que não era o seu objeto, que não era o alvo da sua investigação. O crime B é o crime achado. Se esse crime achado acidentalmente ao longo da interceptação telefônica for punido com detenção, havendo conexão entre as duas infrações penais, aí, nesse caso, a prova produzida durante a interceptação telefônica e que se relaciona ao crime punido com detenção será uma prova lícita. Tá bom, doutores? Vejam aí de novo. É legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para apuração de delito punido com detenção, se conexo com outro crime apenado com reclusão, tá? Isso é o que em doutrina é chamado de teoria da serendipidade, outro tema muito polêmico, muito discutível, muito discutido tanto na doutrina como na jurisprudência. Eu, particularmente, doutores, adoto o entendimento de que, a partir do momento em que se autoriza, nos termos da lei e da Constituição da República, a interceptação telefônica, então,
uma vez autorizada a diligência, o sigilo das comunicações é levantado. E a partir daí, o que for descoberto, ainda que de maneira casual, né, ainda que de forma aleatória, né, que é a base da serendipidade, que vem do inglês serendipity, que significa encontro feliz. Né? Então eu estou procurando provas sobre o crime A e acabo reunindo provas sobre o crime B. Um acaso, um acidente, mas um encontro feliz. Essas provas são lícitas ou ilícitas? No nosso entendimento, com boa parte da doutrina e da jurisprudência, essas provas são lícitas, ainda que não haja qualquer vínculo de conexão ou continência entre o crime investigado e o crime achado. Porque se foram encontradas provas, essas provas foram encontradas nos termos da lei, porque uma vez levantado o sigilo das comunicações, nada mais há que se esconder. Qualquer informação obtida será obtida de forma lícita. Nas palavras do ministro Luiz Fux, trata-se de uma prova lícita por derivação. O professor Fernando Capês diz, olha, aí ocorre o fenômeno da eficácia objetiva da autorização. A partir do momento que o juiz autorizou a interceptação nos termos da lei e o sigilo for levantado, qualquer informação que for obtida por meio da interceptação será uma informação ou uma prova lícita. Não se pode questionar. Em reforço, fala-se inclusive na teoria da visão aberta. O Estado não pode fechar os olhos para algo que está à sua plena vista. Eu estou numa interceptação devidamente autorizada, estou obtendo informações sobre o que vou fingir que não ouviu? Não dá, tá? Então esse tema também muito polêmico em doutrina e jurisprudência, tá bom? Com isso, doutores, a gente fecha os requisitos para a interceptação. E aí eu encerro a nossa live apresentando-lhes o artigo 2º. Como eu já havia dito, esse artigo é de difícil compreensão, por quê? Porque o legislador ele se vale de uma técnica negativa, porque ele diz as hipóteses em que não cabe a interceptação. Veja aí, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Inciso 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Inciso 3. O fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Tranquilo? Então, doutores, com isso fechamos a nossa live, tá? Uma última observação, se me permitem, né, doutores, é no sentido de que, de acordo com a lei, a interceptação telefônica, ela pode ser autorizada pelo prazo de 15 dias, tá? Assim como a captação ambiental pode se desenvolver pelo prazo de 15 dias renováveis, a interceptação telefônica também pode ser autorizada pelo prazo de 15 dias, renováveis por mais 15 dias. E essas renovações, elas podem se suceder por meses, até anos, desde que comprovada a imprescindibilidade do meio de prova. Desde que o juiz, a cada renovação, demonstre a necessidade de adoção desta técnica de investigação. Tranquilo? Então, pode ser autorizada pelo prazo de 15 dias, renováveis por mais 15 dias, sempre demonstrando-se a imprescindibilidade desta medida excepcional. Doutores, com isso eu fecho mais uma live, tá? Deixo aqui todo o meu agradecimento a vocês. É sempre muito difícil acompanhar os comentários, daí porque, caso tenha sobrado alguma dúvida, doutores, eu peço que vocês me procurem pelas minhas redes sociais, especialmente pelo meu Instagram, @fsanini, onde vocês podem inclusive achar outras dicas ali de direito penal, de direito processual penal e de legislação especial criminal. Por hoje é só, doutores. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.